no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Oferecimento Oral Unique Implantes. Você pode e merece o melhor. Às 11h31 no Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, mais uma vez, a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. CRM 52374900, que hoje vai atender o pedido do nosso ouvinte Cláudio Barbosa, que mora em Padre Miguel. Ele nos contou que há alguns anos sofre de síndrome do intestino irritável e, na maioria das vezes, desenvolve diarreia. Por isso, querendo entender um pouco mais sobre esses assuntos, ele pediu informações sobre esses problemas e o Dr. Silvio está aqui prontinho. Bom dia, bom domingo, meu amigão. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Agradecer ao Cláudio a oportunidade de falar de um assunto. E ele vai saber, nós temos coisas muito parecidas. Vou contar uma historinha rápida depois, mas queria mandar um abraço para a dona Giovanina e seu Guilherme Mercante, são os pais da doutora Bruna, endoscopista lá do hospital, que nos ouvem. E, por último, mas não menos importante, minha sogra, dona Doris, que faz aniversário hoje, dia 23. Dorinha, daqui a pouco eu tô aí. Feliz aniversário, que você tenha muitos e muitos anos de vida, pelo todo o bem que você faz a tanta gente, muitas vezes sem saber a quem. O coração dela, cara, não cabe no peito, é uma pessoa extraordinária. Que bom. E adora animais, você sabe que o passarinho vai comer na mão dela, depois eu te mostro o vídeo. Legal. É impressionante. Parabéns, saúde, tudo de bom para ela. Dorinha é uma joia rara. E vamos falar da síndrome do intestino irritável. Que eu, inclusive, conheço muito bem também. Não sei se você ouviu falar no brometo de pinavério. Pois é, a medicação sintomática que a gente está. Eu conheço muito bem. Você sabe que eu conheço essa história, eu vou te dizer por quê, na época eu não sabia, eu tinha 17 anos. E eu estava fazendo naquela época o vestibular da SESC Gran Rio. E nós tínhamos as opções que a gente podia entrar, a medicina sempre foi muito concorrida. Papai era um açougueiro e ele falou: meu filho, o maior sonho da minha vida é que você entrasse numa faculdade. Sim. Mas você sabe que medicina é um curso caro. Se você passar por uma Gama Filho, papai vai ficar triste, mas eu não posso pagar. E eu fiz o meu vestibular colocando o FRJ, onde graças a Deus eu consegui entrar, o ERJ, também é outra grande faculdade, a UF, não menos importante, e a Unirio, né? Na época era a FEFIERJ. Eram as 4 públicas que eu poderia fazer medicina. Então estava meio estreito, né? Mais estreito ainda para eu poder entrar. E o meu trunfo perante os outros milhares de vestibulandos era matemática e física. Eu sabia que ali eu decidia se eu ia entrar na Nacional de Medicina ou não. Eu dava aula particular para vestibulando de medicina. Então comecei fazendo matemática e terminei a minha prova 9h40. 1h40. Falei, beleza. Tenho mais tempo para fazer física, que era um pé para mim. Só que aí eu senti aquele desconforto no abdômen. Olhei para o relógio, eu falei, não vou fazer vexame aqui. Pedi ao controller lá, ao segurança da sala, que eu precisava ir no banheiro. Você sabe que horas que eu voltei? 11h40. Foram 2 horas, desesperado, suando frio, sem saber o que estava acontecendo. Achando que tinha ainda mais coisa para sair, eu vou contar como é que é o quadro clínico. Foi a minha primeira manifestação do intestino irritável. O que sobrou para ler a prova de física e marcar o cartão sem fazer uma conta. Isso aí eu falei, graças a Deus, matemática foi tão boa que superou mais ou menos da física. Mas para ver o que o estresse pode, de repente, estar envolvido numa doença cuja causa não se conhece. E nós médicos que pecamos por não sermos modestos, né? Vocês já perceberam com a convivência comigo. Quando a gente não conhece, diz que a causa é idiopática. Olha que nome bonito. Isso significa que a gente é burrinho, a gente não sabe o que causa. Mas tudo indica que existe uma interação de fatores fisiológicos daquele indivíduo, ou seja, uma sensibilidade aumentada das células intestinais, aliados a fatores psicossociais, dentre eles o estresse, a depressão, a angústia, traumas e por aí vai. É uma condição muito comum, viu, Cláudio? Nos Estados Unidos, os cálculos estatísticos dizem que em torno de 15% da população tem esse problema. Na Europa, um pouco menos, 10%, mas algo entre 10% e 15%.
E você vê que aqui, eu estou ao lado do Heleno que tem um problema, eu tive o problema, graças a Deus há muitos anos sob controle, você tem, certamente há de controlar, e eu não tenho dúvida que na manhã desse domingo muitos ouvintes estão dizendo, bom, doutor Silvio vai falar de um problema que eu tenho. Talvez sim, talvez não, né, dona Ivete? Isso aí, vamos começar então com causas e sintomas. Bom, a causa eu acabei de falar, idiopática, quer dizer, a gente não sabe, mas tudo indica que o intestino ele é hiperresponsivo a alguns estímulos. Por exemplo, produzindo um pouco mais de ar, de gás, em determinados estímulos alimentares. Por quê? Porque eu posso ter crise do colo irritável, do intestino irritável, após determinados alimentos. É a mesma coisa, colo irritável e intestino irritável? Porque na verdade o intestino ele se divide em delgado e grosso. O intestino grosso ele recebe a denominação médica de cólon. Então eu tenho um cólon ascendente, que é o lado direito, eu tenho um cólon transverso. O direito, por exemplo, é metade do transverso, papai aqui já perdeu. Eu tenho metade do transverso, tenho um cólon descendente, tenho a última parte que é o sigmoide que vai dar no reto. Sigmoide porque a letra S em grego é sigmoide, parece um aspecto de S. É a parte final do intestino grosso. E a síndrome do intestino irritável, ela pode afetar o delgado ou o grosso, provocando uma certa distensão abdominal. Um desconforto que, na maioria das pessoas, é localizado na parte inferior do abdômen, geralmente do lado esquerdo. Isso aí. Na hora da crise, pode dar aquela sensação e vem acompanhada de diarreia. Curiosamente, existem crises que, ao invés da diarreia, eu tenho a prisão de ventre. E eu tenho aqueles indivíduos que alternam diarreia com prisão de ventre. Verdade. Então existem diferentes formas de apresentação da chamada síndrome do intestino irritável. Temos 3 ouvintes do sexo masculino aqui, o falador que não para de falar, o papagaio, com todo respeito ao Gerson Canhota que está aqui do lado. Você que fala maravilhosamente na rádio, Cláudio, nosso ouvinte, 3 homens, mas ela é 3 vezes mais comum nas mulheres. Não sabia. A síndrome do intestino irritável afeta principalmente as mulheres. E eu estava hoje de manhã conversando com Dona Ivete, uma senhorinha lá do Meier, gente boa, que está com suspeita do intestino irritável. Dona Ivete, a síndrome do intestino irritável, na grande maioria dos pacientes, é diagnosticada na adolescência, em torno dos 20 anos. Eu, quando, por exemplo, tive o meu diagnóstico, eu tinha simplesmente 17 aninhos, acabados de fazer. Então, é uma situação que pode dar no idoso? Pode. Pode dar em qualquer faixa etária? Pode, mas não é a regra que o médico segue. Quando eu tenho esse tipo de sintoma presente numa pessoa de mais idade, é mandatório fazermos alguns exames. Exame de imagem, de repente fazer uma videocolonoscopia, uma endoscopia digestiva, exames de sangue, exames de fezes. Principalmente quando esse quadro vem acompanhado de diarreia, o estudo das fezes é obrigatório para descartar condições que são muito comuns no nosso meio, as parasitoses, dentre elas a giardíase, por exemplo. Então, eu tenho uma série de condições que podem mimetizar, ou seja, imitar o quadro da síndrome do intestino irritável. Se eu não tenho nenhum antecedente, essas crises ocorrem uma vez por semana, durante pelo menos 3 meses, eu já tenho um dos critérios clínicos que são diagnóstico para a síndrome do intestino irritável. Eu tenho outros critérios que eu preciso obedecer. Existe alteração do hábito intestinal, do ritmo que a pessoa evacua? Você evacua todo dia, sem problema, evacuo. Opa, não, eu não evacuo todo dia, às vezes fica preso, às vezes vem diarreia. Eu já começo a pensar no intestino irritável. Eu vou ao vaso para defecar. Doutor Silvio, eu tenho a sensação de que eu não acabei de defecar tudo. Como se tivesse algo para sair que não sai. Essa sensação de defecação incompleta é um sintoma que a síndrome do intestino irritável pode dar. Às vezes as pessoas, ao observar suas fezes, e olha, gente, não é nojeira não, tem que olhar sempre as fezes para ver como é que está o aspecto. Tem que olhar. É aquilo que a gente está eliminando para fora. Por quê? Porque eu posso ter tipo um catarro em volta das fezes. É um muco. Olha, isso já fala mais a favor da síndrome do intestino irritável. Mas se eu tiver sangue, opa, algo cheira podre no reino da Dinamarca. Eu tenho que procurar o médico. Doutor, eu estou me tratando de intestino irritável, só que sangrou. Ele vai ter que pedir exames, porque outras condições, e o diagnóstico diferencial da síndrome do intestino irritável passa por praticamente todo o livro da gastroenterologia.
eu tenho doenças inflamatórias intestinais, eu tenho pólipos intestinais, eu tenho doença celíaca, que é o espru não tropical, eu tenho a intolerância à lactose, que é uma condição comum também, e que dá um quadro clínico muito parecido com a síndrome do intestino irritável. Diverticulite também? A diverticulite pode dar um quadro parecido, sim, Heleno. A diverticulose não, porque diverticulose é aquela condição onde existem a formação de divertículos no intestino grosso, frequentemente do lado esquerdo e no sigmoide. É a localização anatômica mais comum dos divertículos. Porém, quando um desses divertículos é obstruído, isso pode ocorrer pela semente de algum alimento, pode ocorrer por um pedacinho de fezes endurecido. Eu tenho uma obstrução no divertículo, aquele líquido que está no interior do divertículo e que contém, obviamente, pela sua localização anatômica, um sem número de bactérias. Essas bactérias, não tendo o que fazer, vão se replicar. Entendi. Cresce o número de bactérias, provoca uma inflamação local que dá lugar à tal da diverticulite, que dá uma dor aguda do lado esquerdo. A gente costuma dizer que a diverticulite nada mais é do que a apendicite do velho. A apendicite é uma doença mais comum no jovem, como a síndrome do intestino irritável também o é, só que é uma dor aguda localizada, em volta do umbigo, que se localiza na parte inferior do abdômen do lado direito. Na diverticulite, o contrário. A dor não começa em volta do umbigo, ela já se localiza direto do lado esquerdo, na parte inferior. Muitas vezes acompanhada de febre, outras vezes acompanhada da presença de sangue nas fezes, frequentemente acompanhada de uma certa distensão do abdômen. São situações diferentes. Por exemplo, se você chegar na emergência para mim, espero que nunca, eu já trabalho na emergência há alguns anos por causa disso, estou com dor no abdômen do lado esquerdo, doutor Silvio, tive uma febrícula, eu vou examinar teu abdômen. E quando eu colocar a minha mão estendida sobre o lado esquerdo do abdômen, na parte inferior, você já vai sentir um desconforto. Quando eu apertar, esse desconforto aumenta. Mas se eu soltar rapidamente a minha mão, a dor vai piorar. É o sinal de Bloomberg. É um sinal de que existe irritação no peritônio. Uma peritonite que a diverticulite causa. Se você tiver a síndrome do intestino irritável, doutor Silvio, eu tenho um desconforto no abdômen do lado esquerdo, eu tenho diarreia, minha barriga incha, eu vou deitar e vou examinar você. Você pode sentir um leve desconforto do lado esquerdo, um ligeiro desconforto do lado esquerdo. Mas quando eu apertar mais, esse desconforto não aumenta. E quando eu soltar rapidamente a minha mão, você vai ficar, oba, melhorou. É o contrário de um processo inflamatório agudo. Então a síndrome do intestino irritável, normalmente o médico, ao examinar o paciente, ele não observa qualquer anormalidade no exame físico. Ele pode perceber que talvez aquela pessoa seja um pouco ansiosa, esteja um pouco angustiada, até preocupada com o problema, mas o exame físico dessa pessoa é rigorosamente normal, assim como a maioria dos exames que são solicitados pelo médico diante dessa condição serão normais também. E onde entra a alimentação nisso aí, doutor? A alimentação, ela pode ser um fator desencadeante da crise do intestino irritável. Comigo é assim que acontece, algumas coisas que eu como, pum. Vamos lá, o que normalmente pode causar isso, Helena? Cafeína, álcool e alimentos gordurosos. Pois é. Então, se a pessoa, por exemplo, vai para aquela feijoada do sábado, ou aquele churrasco da picanha do domingo, já está assando a carninha, abusou um pouco, ainda por cima tomou aquela amarelo, ainda resolveu tomar uma branquinha na despedida, meu amigo, se você tiver intestino irritável, eu garanto que ele vai se manifestar dizendo: ô Cláudio, eu tô aqui, viu? Esqueceu de mim, esqueceu de eu. Não pode, tem que ter um cuidado com a alimentação. A gente recomenda, inclusive como parte do tratamento, já me adiantando a sua pergunta, Helena, que a pessoa deva procurar ter uma alimentação rica em fibras. Certo. Que deve ter uma alimentação mais natural possível, comer frutas, legumes, verduras, carne magra. O problema é o olho grande, né, doutor? Aí você procura o nosso Gustavo Caled, que fala de oftalmologia aqui com você, porque olho é com ele. Mas de qualquer forma, que fique bem claro, tem o Bernardo Bichari, tem o Gustavo Caled, tem o João Silveira, são oftalmologistas que estão conosco lá no CREMEST, tentando melhorar um pouco a medicina, trabalho duro. Mas de qualquer forma, ficar bem claro que uma alimentação equilibrada, não comer grandes quantidades, evitar excesso de bebida alcoólica, evitar cigarro, evitar refrigerantes, coisas que produzam gases. Normalmente são alimentos que predispõem à formação de gases. Como eu disse, sempre há uma produção aumentada. E tem gente que diz que no verão piora, né, de comer determinada coisa, né? Você sabe qual é o problema do verão, Helena e família Tupi?
aquela comidinha que a gente come na rua, que é deliciosa, né? Mas veja bem, as condições de conservação do alimento, e eu estava vindo do Hospital de Servidores agora há pouco para cá, e vinha me queixando, caramba, que calor, suando em bicas. Isso porque eu tenho ainda o privilégio de ter um carro com ar-condicionado. Imagine se era aquele carro de antigamente, que o ar-condicionado era aquele ventilador que tinha ali, ou então o vidro aberto. Que loucura, muito quente. Agora imagina o cara tá com a sua carrocinha na pracinha lá, com o seu cachorro quente, com a sua maionese lá nessa temperatura. Eu duvido, Eudó, que quando chegar 1h da tarde aquilo esteja em condições de consumo. Pois é. Mas ele não vai ter prejuízo, ele continua vendendo. Você come um alimento deteriorado, você vai ter uma gastroenterite aguda, que é uma causa importante, como vocês sabem, de diarreia, que é uma das manifestações do intestino irritável. Mas aí existe uma relação de causa e efeito muito grande. Doutor Silvio, eu comi aquela maionese da Dona Maria lá na pracinha, e olha, eu cheguei em casa, à noite eu já não estava legal, no dia seguinte diarreia direto. Bom, a gastroenterite aguda infecciosa, vamos tratar esse problema, não é o intestino irritável. Sim. Como eu disse, normalmente o diagnóstico é feito na adolescência, em torno de 18 aos 20 anos de idade, acomete aproximadamente 3 vezes mais as mulheres do que os homens, afeta de 10 a 15% da população, é uma condição benigna, porém causa um desconforto muito grande, e ela pode se alterar, ela pode se associar, melhor dizendo, família Tupi, a outras condições. Por exemplo, a fibromialgia, sobre a qual já tivemos, inclusive, a oportunidade de falarmos aqui. A fibromialgia é uma condição que muito se associa à síndrome do intestino irritável. Eu tenho, por exemplo, outras alterações de distúrbios do sono. Então, pessoas com distúrbios do sono, elas são mais propensas a terem a síndrome do intestino irritável. E o tratamento, como todo tratamento de qualquer doença cuja causa não é bem conhecida, ele é complexo. Por quê? Veja bem, Heleno, se eu tenho uma determinada bactéria, um vírus que causa a Covid-19, o meu tratamento vai ser dirigido ou para o vírus, uma terapia antiviral, que até o momento não se descobriu. Não se descobriu uma terapia antiviral, ainda ontem eu li um manifesto, que eu não sei da cabeça de quem saiu, sobre a hidroxicloroquina, que no mundo inteiro é condenado, e alguém a nível federal fez uma defesa da hidroxicloroquina que eu chorei de vergonha ontem lendo aquilo. E eu tenho que falar isso aqui. Não é tratamento para SARS-CoV-2 hidroxicloroquina. Não tem nenhum tratamento antiviral reconhecido pelas entidades médicas do mundo. A gente trata os sintomas da Covid. É um processo inflamatório sistêmico. Com a Ômicron que a gente falou, parece, principalmente naqueles que se vacinaram, viu, senhor ministro? A condição é mais branda, diferente daqueles que não se vacinaram, onde a doença ainda pode causar complicações, como a gente tem visto. Ou naqueles que, infelizmente, mesmo vacinados, têm comorbidades. Pois é. Quando eu tenho uma causa, eu trato a causa, eu elimino, Heleno. Na síndrome do intestino irritável, como nós falamos, não tem uma causa conhecida. Então, o médico deve procurar ter pelo paciente o carinho que todos nós devemos sempre ter pelos nossos pacientes, aquele apoio psíquico absolutamente necessário, avaliar se uma terapia cognitiva, comportamental, pode ser útil para essa pessoa, porque muitas vezes essas crises são tão repetidas que a pessoa tem dificuldade para trabalhar e para estabelecer relações de afeto. Então, é importante restaurar o mais rápido possível a qualidade de vida dessas pessoas, numa condição, família Tupi, que eu repito, é benigna, não vai matar, mas tira a qualidade de vida e isso ninguém quer. Assunto para domingo que vem? Um assunto importante, hipertensão arterial sistêmica, que afeta em torno de 25% a 30%, ou seja, 2 a 3 vezes mais que a síndrome do intestino irritável, afeta a população no Brasil, e que metade dos hipertensos sequer sabem que tem hipertensão. Quando é que eu verifico a pressão, aqueles aparelhinhos que eu tenho em casa, quando é que eu tiro, quando é que eu não tiro, o que é hipertensão, quais são as complicações, quais são os sintomas, tudo isso domingo que vem, aqui, se Deus quiser, com Regina, Heleno Rotai, Lelê, Gustavo, Jorginho, epa, e rezando para ser uma semana abençoada. E Dorinha, mais uma vez, daqui a pouquinho eu estou chegando, já sei que está no forno. Um beijo muito grande, felicidade, que o Papai do Céu te ilumine e te proteja por muitos e muitos anos. Abraço, meu amigo, até domingo que vem. Até domingo. Show do Heleno.